Shalom, povo de Deus, boa tarde. Glória a Deus, paz e graça, a paz do Senhor. Boa tarde. Aleluia. Boa tarde para quem está entrando. Olá, o Willy Salvineide. Acho que é isso o nome. Boa tarde para quem está entrando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu avisar aqui ao povo que começamos a live. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa tarde para quem está entrando. Olá, Abner. Paz e graça. Shalom. Deixa eu avisar aqui para as pessoas. A paz, irmão Abner, Deus abençoe. Deixa eu avisar aqui. Começamos. Glória a Deus. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Amém? Pronto, estou avisando aqui para as pessoas para a gente poder começar. Vamos lá. Olá, Ruth, Marilene, boa tarde. Na paz, shalom. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E vamos avançar. Amém? Quero consagrar a live. Se você puder, manda para outras pessoas. Esse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui meus cabelos, que ainda estão molhados. Amém? Glória ao Senhor. Vamos lá. Vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença nessa tarde. Eu quero Te consagrar essa live, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor possa, Pai, tirar todo impedimento, Pai, para que as pessoas venham ver e assistir aquilo que o Senhor tem me ensinado, Pai. Não para minha glória, não para o meu ego, mas porque o Senhor tem derramado, Pai, pérolas na minha vida. E eu não posso reter isso. Eu Te consagro, Pai, cada ensinamento que o Senhor tem me ensinado, cada palavra que o Senhor tem me dado. Eu quero consagrar, Pai, cada palavra que sair da minha boca, Senhor, que não seja somente eu a querer falar, mas seja o Senhor a me conduzir, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa tarde, por essa semana maravilhosa, abençoada, transformadora. Obrigada, Pai, pela madrugada maravilhosa que eu passei na Tua presença.
Obrigada, Senhor, por me ensinar tanto. Obrigada porque o Senhor não tem deixado nada ficar em oculto, Pai. Nem no profundo da minha alma, nem aquilo que eu preciso me corrigir. E assim eu falo para os meus irmãos, Senhor, abençoa eles. Em tudo o que eles não estão enxergando, Pai, que eles precisam melhorar. Em tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer abençoar, que o Senhor já liberou do céu para a vida deles. Mas que muitas vezes, Pai, por algumas camadas, eles não deixam acessar essa bênção. Mostra para eles, Senhor, o que eles precisam enxergar no mundo espiritual. Que muitas vezes as preocupações do mundo não nos permitem enxergar. Pai, eu te agradeço por todas essas lives que o Senhor tem me permitido fazer. Porque o Senhor é bom, Pai. E eu nem me sinto capaz, Senhor, de falar da Tua palavra, mas é o Senhor que me capacita. Obrigada, Senhor, por me ensinar que a Tua graça é inesgotável, que o Teu amor, a Tua sabedoria é inesgotável, Pai. E está acessível para qualquer um que queira mais e mais do Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua amizade, por me ensinar tanto. Glória ao Senhor Jesus. Obrigada por essa live, eu te consagro, eu te agradeço pelos telefones conectados, pela vida das pessoas que estão agora assistindo e as que vão assistir depois. Abençoa a vida de cada lar, Pai, que vai estar conectado nessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu desligo aqui o ventilador, o calor já começa. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre... Muitas vezes a gente olha para trás, a gente olha para situações boas que a gente já viveu e a gente fica pedindo ao Senhor para nos trazer aquela situação de volta, ou para a gente viver uma situação que foi boa. A gente tem esse costume muito de olhar para trás. E eu tenho muitas vezes essa semana, inclusive ontem, eu tenho olhado muito para trás, pensado na época boa que eu vivi fora do Brasil. E o Senhor tem me ensinado e me exortado de que o que Ele vai nos dar não é nem comparado do que a gente já viveu. Por isso que a gente fica muito olhando para trás. A gente olha as situações boas, a gente olha o que as pessoas fizeram com a gente de bom. A gente sempre fica olhando pelo leite que já derramou e já não existe mais ali. Mas o Senhor, Ele quer nos dar algo extraordinário, não algo bom. Algo bom foi o que a gente viveu, mas algo que o Senhor quer nos dar é algo extraordinário. Então, por isso que eu quero falar sobre esse tema. Não olhe para trás. Deus não repete estações. Ele cria novos caminhos. Então, o que Deus faz na nossa vida é muito melhor do que o que a gente já teve. Boa tarde, André Mendes. Deus abençoe. Existe uma armadilha silenciosa que prende muitas pessoas. A saudade do passado. Não é apenas lembrar, é desejar voltar. E a gente deseja muito voltar a situações que o Senhor já tirou da nossa vida, que o Senhor não quer que a gente viva. É viver emocionalmente em um tempo que já morreu, quando o propósito de Deus continua avançando. Então o Senhor quer nos avançar, o Senhor quer nos prosperar, o Senhor quer nos dar situações novas, coisas novas, extraordinárias, pessoas novas, só que a gente só quer ficar olhando para trás. O problema não é o passado existir, o problema é quando ele passa a governar o presente. E a gente fica pensando muito quando a gente esteve na presença de alguém que foi muito bom para a gente, que o Senhor já tirou essa pessoa da nossa vida. Então a gente sempre fica pensando no passado muitas vezes. Mas Deus nunca foi Deus de retrocesso. Ele é um Deus de movimento. Então Deus ele não é um Deus de retrocesso, Ele é um Deus que está sempre em movimento. E a gente muitas vezes, olá Sheila, a paz, boa tarde. E muitas vezes não, o Senhor sempre quer nos avançar. Ele sempre quer o avanço de novidade, enquanto você aí e eu também, a gente insiste em olhar para trás. A gente perde a direção do que Ele está construindo no agora. Então a gente tem esse costume de olhar muito para trás. Olhar
para o que passou, para as coisas boas, para os relacionamentos que você já teve no tempo bom. Hoje vamos mergulhar profundamente nisso, porque olhar para trás pode destruir o seu futuro espiritual, emocional e até o seu destino. Então Gênesis 19:26 fala assim: mas a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. Então, quando eu estava tomando banho antes da live, o Senhor me trouxe essa passagem. Porque ontem eu fiquei a madrugada olhando para trás, pensando nas coisas do passado, nas coisas boas. É Gênesis 19:26. E eu estava pensando muito, esses dias eu tenho pensado muito nas coisas que eu vivi que foram boas do meu passado. E aí o Senhor me trouxe a passagem da mulher de Ló, de que eu estou olhando muito para trás. Então esse versículo parece simples, mas carrega um peso espiritual gigantesco. A palavra hebraica usada para olhou é nabat, que significa apenas olhar rapidamente. Significa contemplar com desejo, com apego e com intenção emocional aquilo que já passou. Que não é para a gente olhar, não é para a gente pensar, não é para a gente ficar trazendo do passado para o agora. Ela não só virou o rosto, ela desejou voltar. Voltar para o passado. Então Sodoma representava pecado, destruição e juízo. Mesmo assim, o coração daquela mulher estava lá. Naquela terra de tanto pecado, naquela terra de tanta destruição, de juízo de Deus. E a gente fica muitas vezes olhando exatamente para um lugar que não foi muito bom para a nossa vida, foi um lugar de pecado e a gente fica olhando para o passado. Shalom, irmão, Deus abençoe. Então, o corpo saiu, mas muitas vezes o coração fica ali. Então, às vezes, o nosso corpo já saiu de uma situação passada, mas o nosso coração ainda está ali naquela situação passada. E eu estava hoje de madrugada pensando nas coisas boas que eu vivi. E aí o Senhor me mostra que, minha filha, o que eu tenho para os meus filhos é algo extraordinário do que eles mesmos desejam. É algo muito grande. Só que a gente não avança muitas vezes porque a gente fica olhando para trás, pensando no que passou que foi bom, pensando nas pessoas que passaram na nossa vida, que foram boas, pensando num trabalho que nos deu muita renda, mas a gente continua pensando muitas vezes, se eu tivesse naquele trabalho, se eu tivesse naquele relacionamento, se eu tivesse com aquela amizade. E aí o Senhor muitas vezes nos faz lembrar de que o que a gente passou pode até ter sido bom, mas o que o Senhor tem para nós é extraordinário daquilo que a gente já viveu. Então, muitas vezes o nosso corpo saiu de uma situação, mas o nosso coração está ali olhando para trás. Isso revela algo profundo aqui. Você pode até sair de um lugar fisicamente, mas ainda está preso a ele espiritualmente. Então, a estátua de sal não é simbólica à toa. O sal, naquele contexto ali da mulher da estátua de sal, da mulher de Ló, também ela não é Exatamente, irmão, exatamente. O Senhor tem algo para nós extraordinário. A gente muitas vezes fica olhando para as pitangas que já passou, pensando nas fases boas. Então, a estátua de sal não é um simbolismo à toa. O sal naquele contexto representava esterilidade, morte, impossibilidade de gerar vida. Então, a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Então, ela ficou... ali representa esterilidade, morte, impossibilidade de gerar vida. Porque ali ela ficou uma estátua de sal. Acabou-se. Então, quem vive olhando para trás se torna incapaz de avançar e gerar o novo. Se você está olhando para trás, como eu estive nessa madrugada que o Senhor me exortou, entenda que o Senhor tem algo lindo para nós. Eu não estou falando isso por meras palavras de boca para fora. Mas se você sabe quem você é em Deus, se você sabe que você é filho e filha, sabe que o Senhor tem algo extraordinário.
Só que a gente fica pensando em tantas coisas que passaram, no dinheiro que eu tive, no trabalho que eu tive, nas pessoas que tiveram, nas amizades, no casamento que já foi. Muitas vezes que o Senhor tirou você dali. A gente fica pensando nas coisas boas e esquece que Deus tem algo extraordinário. Extraordinário, é extra daquilo que a gente imagina. Então, Lucas 9:62 fala assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus, uma imagem agrícola. Arar a terra exige foco total. Se você olhar para trás, o sulco, que é o caminho, sai torto. A palavra grega para olhar para trás é epibelon, que implica atenção contínua. Eita, Bruno, então estávamos, né? Pensando na mesma coisa, porque eu passei a madrugada olhando para trás, pensando nas coisas boas que eu tive, na vida que eu tive, no dinheiro que eu tive, no relacionamento que eu tive. Então, eu vivi aquele tempo, foi bom, aprendi muita coisa, mas eu sei que o que Deus tem para nós é muito melhor. Só que como é que o Senhor pode me entregar algo novo se eu estou pensando, se eu estou olhando para trás? Como é que o Senhor vai me entregar algo extraordinário se eu estou olhando para trás? Então Deus, Ele não é o Deus de retrocesso, Ele é um Deus de avanço. Então se a gente tem que avançar, a gente não tem que retroceder e olhar para trás. Então avance, olhe para frente, olhe para cima, para a cruz, para frente. Então, Jesus usa uma imagem agrícola, arar a terra, que exige foco total. Se você olhar para trás, o sulco, que é o seu caminho, sai torto. A palavra grega, como eu falei aqui, é lepon, que implica atenção contínua. Não é olhar ocasional, é uma fixação. Jesus está dizendo algo sério aqui. Não é possível viver o reino de Deus com o coração dividido entre o passado e o futuro. Não é possível a gente viver o que Deus tem para nós se eu estou olhando para o passado e também olhando para o futuro. Não é apto aqui não fala de rejeição, mas de incapacidade. Quem vive preso ao passado perde a habilidade espiritual de construir o futuro. Então, quando você pensar no passado, como eu estava pensando nessa madrugada, diga: Senhor, eu não quero viver olhando para trás, porque o que passou, o nome já diz, está no passado, deixa ele lá. Aprenda o que você precisa aprender. Pegue as coisas boas e traga para o seu futuro, mas olhe para frente. Porque não tem como o Senhor me entregar algo novo se eu estou apegada ao velho. Fica muito contraditório. E Deus não é um Deus de contradição. Deus é sim, sim, não, não. É igual a palavra. E é igual a gente tem que viver. A gente tem que ser sim, sim, não, não. Senhor, eu quero o novo. O velho passou, deixa ele lá. E muitas vezes a gente não quer desapegar. Não quer desapegar de uma amizade, não quer desapegar do trabalho, não quer desapegar, muitas vezes, do dinheiro que você recebia em uma certa época. Não quer desapegar de um relacionamento que o Senhor já tirou você dali. A gente sempre quer voltar para trás, porque a nossa mentalidade, o nosso consciente e inconsciente, quer sempre ficar se apegando às coisas que já passaram. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de avançar, tem dificuldade de mudar a estação, porque a gente fica apegado naquilo que já passou. Amém? Isaías 43, do 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então aqui Deus fala diretamente ao coração humano. A palavra hebraica para lembreis é zakar. Não significa apenas lembrar mentalmente. Significa trazer à memória como apego emocional e reviver aquilo. E é o que a gente muitas vezes está apegada emocionalmente. Tem coisas que eu peço assim ao Senhor: Senhor,
O que é que ainda está impregnado na minha alma? Que eu preciso tirar isso aqui. O que é que eu preciso desapegar? O que é que eu preciso arrancar aquilo da minha alma? Seja de pessoas, situações, até de coisas materiais. E quando você pede para o Senhor te mostrar, Ele vai te mostrar. E tem coisas que você nem vai querer tirar. Mas se você pedir, Ele vai te mostrar. Porque a gente muitas vezes, a gente vive muito apegado às coisas. A gente se apega a coisa material. A gente se apega a sapato velho, coisa velha. Eu já até falei sobre isso numa live. E você está apegado àquilo ali e o Senhor quer te dar coisas novas. O Senhor quer trazer pessoas novas para a sua vida, situações novas. O Senhor quer te abençoar financeiramente. O Senhor quer te dar, um exemplo, coisas novas materiais, mas não tem como um novo entrar se o velho está ali. O velho está ainda tomando o nosso coração, espaço no nosso coração. Então, por isso que a gente tem que dizer, Senhor, o que é que eu estou apegada ainda, que eu preciso tirar da minha vida? O que é que eu preciso arrancar, Pai? Que está me impedindo de receber o novo na minha vida. E quando o Senhor mostrar, não fique achando, será que é Deus? Será que é para eu tirar isso mesmo? Se você pediu, saiba que o Senhor está te direcionando. Tinha coisas aqui no meu guarda-roupa que vieram lá de Dubai comigo, que eu disse, Pai, o que é que eu preciso tirar aqui da minha vida, das minhas emoções, da minha alma, do meu guarda-roupa? O que é que eu preciso tirar que ainda está no meu coração, que está apegado? O meu coração está apegado. O que é que eu preciso tirar? E o Senhor começou a mostrar situações, vitimismo, roupas, sapatos, falta de, muitas vezes, de parar de me vitimizar e tomar posicionamento de que eu não sou vítima. Roupas novas que estavam ali, que eu não queria dar, mas também não usava. E a gente, muitas vezes, a gente não quer dar coisas que a gente nem usa, mas por apego, a gente não deixa o novo de Deus entrar. Então, o Senhor nos chama, hoje, com essa palavra, não é só a mim, mas chama a todos nós aqui. Desapegue das coisas velhas. Pare de olhar para trás, para aquilo que já passou, que foi bom na sua vida. Porque o Senhor tem algo muito melhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele fala. E a gente fica apegado às coisas do passado, às pessoas, a amizades. O Senhor arrancou da minha vida uma amizade de mais de 20 anos. E que doeu muito. E quando eu fui pedir para Ele, Senhor, me deixe tentar resgatar aquela amizade, o Senhor não deixou. O Senhor disse não. Porque eu ouço coisas que você não ouve e eu vejo coisas que você não vê. Então, se eu não estou te permitindo resgatar aquela amizade, é porque eu tenho o melhor para você. Vai vir pessoas, vai vir amizade para você. Mas para esse novo tempo que eu quero te entregar. Porque se nós temos 4 estações no nosso tempo, na nossa vida, no nosso emocional e no nosso espírito também a gente tem estações. Estações novas que vêm, só que muitas vezes a gente está apegado às estações velhas da nossa vida. Então, se a gente vive estações aqui na nossa terra, a gente também tem estações no nosso espírito, na nossa alma. E essas estações precisam vir e acontecer conforme Deus tem planejado, não conforme a gente quer. Então, se pergunte ao Senhor hoje nas suas orações, Senhor, eu estou atrasada no tempo que o Senhor tem para mim, ou eu estou no tempo certo, ou eu estou adiantada? Pergunte para o Senhor, que eu também vou perguntar para o Senhor hoje. Senhor, o tempo que eu estou vivendo hoje, é o tempo que o Senhor preparou para mim, ou eu estou atrasada? Porque muitas vezes a gente se atrasa do tempo que o Senhor preparou, porque a gente não desapegou do velho. A gente está olhando para trás. Então coloque aí no seu bloquinho de nota. Se você faz igual a mim, eu noto tudo que eu vou perguntar ao Senhor para eu não esquecer. Eu tenho um bloco de notas só de perguntas para Deus. Na hora da oração, para perguntar, Senhor, isso, aquilo, e eu vou notando.
Por quê? Porque durante o nosso dia, a nossa mente, quando a gente acorda, a nossa mente tem aquele pico de você lembrar de coisas, de você aprender. Por isso que é tão importante a gente aprender mais durante o dia, porque quando é à noite, a nossa mente, ela quer começar a descansar, ela começa a esquecer das coisas. Amém, amém, irmão, é isso mesmo, o tempo da largata, sair do casulo para tornar borboleta. Então, eu noto tudo que eu preciso falar com o Senhor, para na hora da minha comunhão com Ele, eu perguntar tudo para Ele. Senhor, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu tenho que perguntar para o Senhor hoje, na minha oração, Senhor, o tempo que eu estou vivendo, eu estou atrasada? Eu estou vivendo o tempo certo que o Senhor tem para mim, ou eu estou adiantada? O tema de hoje é: não olhe para trás. Então, pergunte ao Senhor hoje: Pai, o tempo que eu estou vivendo hoje, eu estou alinhada com o Senhor? Ou eu estou atrasada? Porque a gente pode atrasar muitas vezes por olhar para trás, por não se deixar se desligar das coisas. Então, quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer tirar da minha vida, das minhas emoções, da minha alma, das coisas materiais, o Senhor começou a me trazer. Primeira coisa que Ele mandou: pare de se vitimizar. Pare de se vitimizar. A gente, quando vai contar uma história para uma pessoa, a gente tem o costume de se vitimizar muito, para que as pessoas olhem o nosso parecer e nos dê razão. Só que quando a gente conta uma história, a gente vai contar com o nosso parecer, com o nosso pensamento, da nossa forma de entender. E isso muitas vezes nos faz querer entrar num ciclo de vitimismo. E a gente não é vítima. Ninguém aqui é vítima. Cada pessoa aqui é protagonista da sua vida e para o reino de Deus. Então, Senhor, a primeira coisa que o Senhor me disse: pare de ser vítima. Pare de contar histórias se vitimizando. Você não é. Saia desse lugar hoje. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor mandou. Outras coisas. Pare de ficar protelando, colocando para frente situações que você mesmo pode resolver. Então, pare de ficar esperando as pessoas virem falar com você para resolver situações e seja você a pessoa que vai lá e diz: ó, vamos resolver isso? Me perdoa? Eu não quero prolongar isso não. Vamos resolver? Que foi o que eu falei ontem, que foi o tema de ontem. Outras coisas, roupas aqui, sapatos que estão aqui há muito tempo, que eu nem usava, mas eu também não queria deixar. E aí o Senhor me trouxe. Teve uma certa roupa minha que eu não queria dar de jeito nenhum, mas também não usava. E o Senhor me trouxe ela o dia inteiro na mente. Até ele dizer: não vai tirar não? Então a gente fica impedindo o Senhor de nos dar coisas novas, porque a gente está apegado ao velho. Está olhando para trás. Olhando para as coisas velhas. E às vezes nem é velha, mas você está tão apegado àquilo, como roupa, sapato, você está não permitindo se deixar de ser abençoado. Porque você está apegado a coisas velhas. Então, veja, o Senhor, o que é que eu preciso tirar da minha vida hoje? Eu preciso tirar roupa, sapato, eu preciso tirar emoções, eu preciso sair do lugar de vitimismo, eu preciso resolver uma situação que eu estou esperando muitas vezes as pessoas virem falar comigo. Então, vá lá, se posicione, tira essas coisas, abençoe a vida de outras pessoas, mas não fique vivendo o velho, não. Enquanto mais você olha para trás, feito a esposa de Ló, mas você está parado no tempo e você está atrasado do tempo do alinhamento com Deus. Amém? Então, Deus não está proibindo memórias, Ele está confrontando o apego. Eu estou falando aqui de Isaías 43, do 18 ao 19. E então, Ele declara algo poderoso: eis que faço uma coisa nova. A palavra nova no hebraico é Shadash. Significa algo completamente diferente, nunca experimentado antes. Não é repetição, é inovação divina. Então o Senhor, Ele quer uma inovação divina na nossa vida, e a gente é que não se permite.
A gente é que não se deixa viver o novo, porque a gente é apegado às coisas. Amém? Deixa eu ver aqui se eu li Isaías. Acho que eu não li Isaías, né? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu li sim. Então a palavra nova no hebraico é Shadash, que significa algo completamente diferente. Nunca experimentado antes. Então se deixe ser experimentado por coisas novas que você nunca experimentou. Não é repetição, é inovação divina. Isaías 43, do 18 ao 19. Então, se deixe viver o novo. Tem pessoas aqui, como eu, que nasci num local interior de Pernambuco, local pequeno, e a gente acha que a gente não vai ter oportunidade de viver coisas grandes pelo lugar que a gente nasceu. Mas não é o lugar que você nasceu que vai definir para onde você vai. Então se deixe que o Senhor coloque na sua vida, no seu coração e na sua alma, que você entenda o quanto você é capaz de viver coisas grandiosas. Eu saí de um local muito pequeno, do interior de Pernambuco. Mas eu vivi coisas grandiosas. Mas eu vivi coisas grandiosas no mundo. Quando eu estava no mundo. Mas hoje que eu estou em Deus, que eu entendi que eu sou filha, então eu creio no Senhor que eu vou viver coisas muito além daquilo que eu posso imaginar. Porque eu não limito mais a minha cabeça, eu não limito a minha mente. Eu deixo mesmo que o Senhor trabalhe em mim, que eu e você, aí a gente pode viver coisas grandiosas, como por exemplo, passar em muitos países, desde a China até Portugal. Então não deixe que a sua mente se limite você. Como por exemplo, quando você olha para as coisas que você já viveu, pelas pessoas que já passaram, os relacionamentos que você já teve. Aí você acha que você não vai viver algo bom, como você já viveu antes. Isso é limitação. Isso é o nosso inconsciente tentando puxar você para trás, tentando puxar você para você olhar para trás. Amém? Então Deus não restaura o passado, Ele cria algo melhor. Quem vive de passado é a nossa mente que quer nos levar. Mas quem vive de passado é as relíquias do museu, a gente não. Se nós somos novas criaturas, porque nós estamos em Cristo, nós temos que viver e vamos viver, em nome de Jesus, coisas novas e grandiosas. Eu não vou viver vivendo olhando para trás, não. Em nome de Jesus. Existe um detalhe aqui chocante nessa passagem de Isaías 43. Porventura não percebeis, aqui ele está fazendo uma pergunta. O novo já está acontecendo, mas quem está olhando para trás não consegue enxergar. Então, enquanto mais você olha para trás e fica trazendo o passado à tona, mais você deixa de enxergar aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, muitas pessoas não querem o futuro, elas querem uma versão melhorada do passado. Eu era uma dessas pessoas, que eu queria uma versão melhorada do passado. Só que Deus, Ele não refaz, Ele não remenda. Ele não remenda odres, Ele não remenda as situações que você já passou. Deus não remenda não, Deus não é um Deus de remendo não. Algumas orações, no fundo, são tentativas de fazer Deus voltar para trás. Então, algumas orações da gente, a gente tenta fazer Deus trazer aquilo que já passou, que Deus já arrancou. A paz, Valdinete. Como pessoas, empregos, situações, relacionamentos, amizades, trabalho, cidade, local, casa. A gente fica sempre olhando para trás, sempre apegado. O nosso inconsciente, ele não gosta de confronto, ele não gosta do novo, ele quer sempre permanecer vivendo no confortável,
ali na vidinha mais ou menos, na vidinha mais ou menos parada. O nosso inconsciente, ele não gosta disso. Por isso que quando você está muito confortável, você está ali apegado a coisas, o Senhor te muda. O Senhor muda de sua situação, o Senhor tira gente. Mas quando você está alinhado com o que Deus quer. Por isso que hoje se faz essa pergunta: Pai, eu estou vivendo no tempo certo que o Senhor tem para mim, ou eu estou atrasada ainda do tempo que o Senhor tem para mim? E o Senhor vai te mostrar tudo que você precisa mudar, arrancar, mudar a rota. Amém? Há pessoas sabotando o próprio propósito porque ainda estão emocionalmente presas a pessoas, fases ou versões antigas de si mesma. É o que eu tenho falado aqui. Então a gente muitas vezes fica se sabotando. A gente está preso a pessoas, amizades. Quem aqui tem dificuldade de ficar sozinho, na sua solitude com Deus, fica o tempo todo procurando pessoas para ficar conversando, para estar ali na presença. Ali você está se sabotando. Por quê? Porque você não aprendeu a solitude, você ainda está preso na solidão. E quando eu não aprendo a viver na solitude, eu fico tentando ter migalhas de pessoas. É verdade, irmão. O pai de Abraão ocorreu isso. Quem aqui já viveu de migalhas? Migalhas de atenção? Eu já vivi. Eu já vivi de migalhas de atenção, migalhas de tentar ficar falando, buscando pessoas para estar ali comigo, migalhas no relacionamento, migalhas no trabalho. Eu não podia perder um certo trabalho porque eu achava que eu não sabia o que ia fazer. A gente vive muito de migalhas, olhando para trás, querendo a atenção de pessoas. Se o Senhor arranca uma pessoa da sua vida, você acha que vai morrer. Se o Senhor te arranca de um trabalho para te dar algo melhor, você acha que você não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir pagar a conta. Não é verdade? Mas isso, primeiro, é a sua mentalidade querendo trazer para você não largar isso. O Senhor nos dá coisas novas. A nossa mente quer ficar no velho. Por isso que se você dominar a sua mente, você consegue dominar tudo. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é dominar a nossa mente. Porque a nossa mente não quer o novo, a nossa mente não quer o desconhecido. A nossa mente quer ficar aqui no confortável. E filhos de Deus, quem entendeu que é filho de Deus, Deus não vai deixar você viver no confortável, para a gente estar em movimento. Se você está confortável, saiba que Deus quer transitar você. Só que você ainda não se permitiu. Quando você se permitir, Deus te muda de geografia, de lugar, de situação, de trabalho, de amizade. Amém? Glória a Deus. Olhar para trás não é nostalgia, é resistência ao novo de Deus. A gente fica falando assim. Eu também sou essa pessoa, tá? Não estou com a nostalgia hoje, olhando para trás. Mas é uma resistência ao novo de Deus, do que Deus quer fazer comigo. E isso se manifesta hoje de várias formas. A gente diz muitas vezes que a gente está com a nostalgia. Vou falar algumas para vocês. Saudades de relacionamentos que Deus já encerrou. Desejo de voltar à fase onde você tinha menos responsabilidade. Porque quando você tem muita responsabilidade, aí você começa a olhar para trás. Nossa, lá eu não tinha tanta preocupação. Eu não tinha tanta responsabilidade, eu não tinha tanta demanda. Aí você começa a olhar para trás. Comparação constante, como era antes. Antes eu tinha um trabalho, um exemplo, que eu ganhava 10 mil reais. Hoje, antes eu tinha uma amizade que eu podia contar, conversar. Antes, era sempre o antes, sabe? O antes, a palavra do antes. Em nome de Jesus, você vai tirar isso hoje da sua vida, assim como eu também. Dificuldade de aceitar mudanças. Se você está alinhado com Deus, se você está alinhado com a vontade de Deus, Deus não vai deixar você ficar vivendo muito tempo aí numa situação nesse mais ou menos. Deus vai mudar você, vai avançar você.
Porque viver para Deus e com Deus, a gente sempre está mudando. É avanço. Viva um tempo aqui, daqui a pouco o Senhor já muda. Você está num ciclo aqui de pessoas, daqui a pouco o Senhor tira o povo que você nem entende o que é que está acontecendo. Mas é Deus tirando e te avançando, querendo te avançar. Só que a gente, por viver num local pequeno, muitas vezes, para a gente viver numa cidade pequena, a gente acha que... Não, como é que eu vou sair desse lugar? Como é que eu vou avançar se eu vivo num lugar de 2.000 habitantes? Um exemplo aqui. Então, entenda que o Senhor tem novas coisas para você. Mas se deixe viver isso. Se você não se permitir, não tem como Deus avançar. Aí você vai ficar nesse looping aí, de ficar voltando e vivendo a mesma coisa. Depois você diz assim, não acontece nada na minha vida. A minha vida não está andando, parece que está parada. Mas você não está se deixando viver. Você não está se deixando que o Senhor avance você. Que o Senhor mude você. De geografia, de rota, de lugar, de emprego, de situações, de amizades. Que não é para você estar mais ali. O Senhor coloca pessoas na nossa vida que estão em busca de viver o que a gente está vivendo. Eu quero viver o novo de Deus. Isso para mim, eu sei que o Senhor vai tirar pessoas. Vai me tirar de lugares. Então o Senhor não vai deixar você viver num local onde as pessoas ainda estão vivendo no passado. Não tem como viver assim. Por isso que muitas vezes o Senhor arranca a amizade da nossa vida. Por quê? Porque o que o Senhor vai te entregar, ou o Senhor está te entregando naquele momento, não está compatível com o que essas pessoas estão vivendo. Essas pessoas ainda estão olhando para trás e você não. Aí o Senhor muda. E aí você vem o baque, porque você muitas vezes fica triste, porque o Senhor está tirando pessoas, trabalham. Quando você diz assim, Senhor, tire de mim tudo que não é da tua vontade, aí você chega no trabalho e você é despedido, um exemplo. Aí aquele trabalho não dá certo, aí você entra em desespero, você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas é o Senhor te tirando daquela geografia que não é mais para você avançar. E nem todo mundo aceita isso. Nem todo mundo aceita isso. Porque a gente fica olhando para trás. Medo do desconhecido, mesmo quando Deus está guiando. Esse aqui, nem todo mundo tem coragem. De você dizer assim, Senhor, o que estiver me prendendo de avançar, tire de mim. Aí o Senhor fecha a porta, você é despedido. Aí pessoas se afastam, amigos se afastam. E isso é doloroso, mas é necessário. É necessário. Então, hoje muitas pessoas vivem assim, presas a versões antigas de si mesmas. As pessoas dizem assim, não, eu sou assim, e você tem que entender que eu sou assim, e esse é meu jeito. Não, eu não digo isso porque se esse é o meu jeito, pai, eu não quero viver com esse jeito aqui não, eu quero avançar. Ah, eu sou assim. Eu nasci assim, mas eu não quero ser assim não. Eu quero ser melhor. Melhor todos os dias, todo dia eu quero estar em avanço, Senhor. Todo dia me avance, me mude. Se for para me tirar, me tire. Se for para tirar pessoas, tire. Mas não me deixe viver como eu sou. Senão não tem como eu avançar. As pessoas ficam presas a feridas não resolvidas. É o caso de um exemplo aqui, o vitimismo. A gente fica se vitimizando, falando as coisas para as pessoas sentir pena da gente e a gente ficar recebendo validação das pessoas. São coisas mal resolvidas. Mas quando eu disse, Senhor, me alinhe com a tua vontade, o Senhor disse, sai logo do lugar de vítima. É síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. As pessoas vivem em ciclos que Deus já encerrou. Deus já tirou você do trabalho, Deus já tirou você de um relacionamento. Deus já tirou você daquela amizade, Deus já tirou você do meio da sua parentela, que não é para você muitas vezes ficar ali. E aí você quer ficar voltando para trás. Ah, se eu estivesse ali com a minha família, eu não estaria passando por isso. Mas você sabe se é Deus que está te colocando aí para você avançar? Ou você acha que Deus quer que você viva igual o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe?
que não estão buscando o avanço. Eu quero avançar. Se a minha família quiser vir comigo, amém. Se eles não quiserem, eu vou embora sozinha. Porque eu quero avançar. Eu não nasci para viver na mesmice, para ficar vivendo como uma mulher de Ló olhando para trás, para ficar numa situação que já era para eu ter avançado. Eu não nasci para isso. Eu nasci para todo dia avançar. Então que você também coloque isso na sua mente. Senhor, eu nasci para avançar todos os dias. Amém? Então aqui está a verdade. O passado pode ser um lugar de aprendizado, mas nunca de habitação. Então aprenda o que você precisa aprender com coisas do passado, mas não fica habitando ali. Não fique apegado. Eu não posso sair dessa casa porque essa casa... eu ganhei essa casa aqui, um exemplo. Eu herdei essa casa do meu pai, eu não posso sair daqui. Aí você acha que você tem que morrer ali naquele lugar. Que você tem que ficar vivendo ali naquele lugar. Aí Deus quer te avançar, Deus quer te dar coisas extraordinárias, Deus quer te colocar no meio de reis e rainhas, príncipes e princesas do Senhor. Mas aí você está apegado ali a uma casa, a uma moto, a um carro, a um cavalo, um cachorro. Você está apegado em tanta coisa, e aí o Senhor não tem como te avançar. Você está apegado nas coisas. Amém? Se você vive olhando para trás, você perde discernimento, você perde oportunidade, você perde a sensibilidade espiritual, você perde o tempo de Deus. Então, hoje, em nome de Jesus, se pergunte, Senhor, eu estou vivendo o tempo que o Senhor quer que eu esteja ou eu estou atrasada de estar alinhada com o Senhor? Deus não está no que você perdeu, Ele está no que Ele está construindo agora. Amém? Então reconheça o apego, admita, meu coração ainda pode estar lá, naquele lugar, naquela pessoa, naquela casa, naquela situação, naquele trabalho. Reconheça. Renuncie emocionalmente. Não é só sair, é se desligar internamente. Aceite o novo de Deus mesmo sem entender. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, aceite. Porque o que o Senhor vai colocar nas suas mãos é algo muito maior do que você já viveu. O novo de Deus quase sempre começa desconfortável. O novo de Deus não começa com algo confortável. Não entendi a sua pergunta, Ruth. E quando nos sonhamos com algo com dó, passado, você acha que é apego? Eu não entendi. Me explique melhor para poder entender. Pare de... Aceite o novo de Deus mesmo sem entender. O novo de Deus quase sempre começa desconfortável. Pare de romantizar o passado. Nem tudo era tão bom quanto você lembra. A nossa mente, que já teve relacionamentos que você não está hoje, a nossa mente fica lembrando da parte boa do relacionamento. Mas a nossa mente não lembra da parte que quase nos destruiu. Quem já passou por relacionamentos assim sabe do que eu estou falando. A sua mente fica trazendo você para as partes boas, para as partes legais, mas nunca da parte que quase te destruiu. Então por isso que você tem que dominar a sua mente, não ela dominar você. Então você tem que querer aquilo que Deus quer para você, não o que a sua mente está desejando. Não deixe que a sua mente domine você. Para você não voltar para as migalhas do que você já saiu. E de onde Deus já te arrancou. Amém? Alinhe a sua mente com a verdade espiritual. Deus não trabalha com retrocesso. Ele trabalha com avanço. Então, deixa eu ver, só ver aqui. Sonhos do passado. Ruth, isso eu sempre sonho também com muita coisa que já aconteceu. Mas o que é bom eu retenho, o que não é eu descarto. O que é para eu avançar, aprender, amém. Por exemplo, se eu sonhar com uma pessoa que eu tive uma briga, ou que eu não perdoei, não resolvi a situação, talvez seja o Senhor te chamando para você resolver aquilo ali.
Porque a gente não pode deixar nada sem resolver. A gente não pode deixar nada sem ficar sem resolução. Porque não tem como Deus me dar o novo se ainda as coisas não estão resolvidas. Deus me dá o novo quando eu resolvo tudo que está ali pendente. Isso é de mágoa, situações, pessoas que você talvez não perdoou, coisas do passado que você está apegado. Então resolva tudo. Então diga, Senhor, o que é que eu preciso resolver ainda da minha vida? Se tem algo que eu preciso resolver, alguém que eu preciso perdoar, alguma situação que eu preciso me desprender, Pai, me traga, me mostre, que o Senhor vai mostrar. É porque eu acredito que vocês ainda não aprenderam muito a perguntar ao Senhor. Só que eu tenho aprendido a perguntar a Ele tudo. Desde uma roupa que eu vou vestir, eu pergunto, Espírito Santo, e aí, vou com essa roupa? E Ele me responde. Vai, não tá legal, tira, muda. Então eu aprendi a perguntar a Ele, porque Ele é quem pode me ajudar em tudo. Então, em vez de a gente perguntar as coisas às pessoas, pergunta ao Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar resposta. Ele vai te mostrar o que precisa ser resolvido. Ele vai te mostrar o que muitas vezes a gente não lembra para a gente pedir perdão. Esses dias eu tenho dito, Senhor, eu não lembro muita coisa da minha adolescência. É como se Satanás tivesse apagado as coisas da minha adolescência. E aí eu tenho pedido ao Senhor para o Senhor me mostrar o que é que ainda eu estou prendendo no passado, no meu passado, na minha adolescência, que eu preciso me desvincular disso. Então, pergunte tudo ao Senhor. Senhor, tem alguma coisa que eu preciso resolver? Tem alguma situação que eu preciso resolver? Tem algo que eu preciso, Pai, me liberar disso, ou liberar alguém ou alguma situação, e o Senhor vai mostrar. Peça, Ele te dá. Mas você tem que pedir. Amém? Alinhe a sua mente com a verdade espiritual. Deus não trabalha com retrocesso. Ele trabalha com avanço. Então, olhar para trás parece inofensivo, mas pode custar o seu futuro. Quando você está olhando para as coisas as coisas que passaram, relacionamentos que passaram, amizades que já saíram, que o Senhor já tirou da sua vida, trabalhos que você muitas vezes fica pensando porque você ganhava bem, você está deixando de seguir para o seu futuro que o Senhor tem preparado para você. A mulher de Ló perdeu o destino por causa de um olhar. Muitos hoje estão perdendo o propósito pela mesma razão. Deus não quer te devolver o que você perdeu. Ele quer te dar algo que você nunca teve. Entenda isso. Deus quer te dar algo que você nunca teve. E que é muito melhor do que aquilo que você pensa. E isso exige uma decisão. Você vai continuar olhando para trás para o que ficou ou vai caminhar para o que Deus está fazendo? A decisão é sua. Você vai ficar olhando para trás ou você vai caminhar para o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer na sua vida? Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer a oração final. E antes de fazer a oração final, eu coloquei aqui o Pix. Se você quer semear no meu ministério, se você deseja no seu coração, faça de coração, tá? Se você deseja fazer de coração, oferte, faça uma oferta no meu ministério. E não, se você tem a sua igreja, o dízimo é lá, tá? A primícia na vida do sacerdote. Mas se você deseja semear na minha vida, aqui tá o Pix, aqui afixado. E faça de coração, tá bom? Que Deus possa abençoar você mais e mais. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Eu sempre faço uma oração final, né? Sobre os temas que eu trago aqui. E é sempre uma oração de mudança de rota, de libertação, de cura. Para que a gente se liberte de tudo aquilo que está nos prendendo. Amém? Então, concorde comigo no mundo espiritual, que a gente liga na terra ligado no céu e vice-versa. E vamos avançar. Senhor, hoje eu reconheço que muitas vezes meu coração ficou preso ao passado. Eu olhei para trás com saudade, com apego, com desejo de voltar, mas hoje eu decido romper com isso. Eu renuncio tudo aquilo que já passou, tudo que o Senhor já encerrou,
tudo que não faz mais parte do meu destino. Cura as minhas memórias, Senhor. Alinha meu coração com o teu tempo. Me dá olhos espirituais para perceber o novo que o Senhor já está fazendo. Eu não quero viver de lembranças, eu quero viver do propósito. Me ensina a confiar no que ainda não vejo. Me fortalece para caminhar sem olhar para trás. E que o meu coração esteja totalmente alinhado com o teu futuro para mim. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, nas suas orações, amém, irmão? Que Deus abençoe você. Então, que o seu coração hoje, quando você for orar, diga, Senhor, o meu tempo, o tempo que eu estou vivendo hoje, eu estou alinhada com o teu tempo, com a tua vontade, com o teu propósito para a minha vida. Se eu estiver atrasada, Senhor, me mostre o que é que eu preciso arrancar da minha vida, para que eu possa avançar e só olhar para frente. Se tem algo que eu preciso perdoar, se tem alguém que eu preciso resolver uma situação, me mostre para que eu possa resolver todas as situações da minha vida e para que eu possa alinhar a minha vontade com a tua. E quando você está alinhado com Deus, você vive as coisas muito assim, muito rápido. O que você vive em 6 meses, parece que você viveu 2 anos. Porque você se alinhou com Deus, e aí as coisas vão muito rápido. É tudo muito rápido. É assim, vai mudança acima de mudança, transformação, mudança de mentalidade. E o Senhor vai te mostrando coisas que você precisa mudar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Se você sentir de compartilhar com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas com essas lives. Abençoe para que essas pessoas também avancem na vida, para que elas se alinhem com a vida do Senhor, com o que o Senhor tem para elas. Amém? Eu não aceito mais viver atrasada ou viver desalinhada. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Por isso que eu sempre estou perguntando, Pai, o que é que eu estou desalinhada? Pai, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso me transformar? A quem eu preciso abençoar? Porque muitas vezes a gente não vive o propósito porque a gente não abençoa as pessoas. A gente só quer pra gente, a gente só quer reter. Por isso que eu digo, passe essa live para outras pessoas. Não para eu receber curtidas, porque eu não preciso disso. Se tiver uma pessoa aqui na live, eu já estou feliz, porque eu sei que uma vida eu vou conseguir ajudar. Mas porque eu entendi que, Senhor, tudo que o Senhor tem me ensinado, eu quero que as pessoas aprendam também. Eu não vou reter nada, eu quero passar à frente. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, mais uma vez aqui está o Pix. Se você quiser semear no meu ministério, faça de coração. E o Senhor, eu creio que o Senhor tem me entrego uma vida muito fértil. Uma terra muito fértil. Eu sou uma terra fértil. E o que o Senhor tem me mostrado do que Ele vai fazer ainda não é nada além do que eu já vivi. E olha que eu já vivi muitas coisas. De riquezas a ouro, a lugares. Amém? Então, se você deseja ofertar no meu ministério, aqui está o Pix. Que Deus abençoe vocês. Mas faça de coração, não faça com obrigação ou por achar que você tem que fazer. Por algum pensamento que não seja de coração, não faça. Se não for de coração, eu não quero. Amém? Deus abençoe vocês nessa tarde. Que essa palavra possa fazer você avançar e deixar de olhar para trás quando Deus quer que você olhe para frente. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia. E vamos avançar em nome de Jesus.